Olá, está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. Nos últimos meses, com certeza você deve ter ouvido bastante falar sobre a COP26, não é? Essa palavrinha abreviada nada mais é do que a 26ª Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. E essa conferência em especial, que ocorreu em Glasgow, na Escócia, foi cercada de grandes expectativas, Arthur Cabral. Grandes mesmo, Dalva, porque a COP26 foi realizada depois de 20 meses de pandemia, após ser adiada em 2020. A conferência era vista como uma grande oportunidade para se definir ações que levariam o mundo a conter os impactos das mudanças climáticas, o aumento de no máximo 1,5 grau de temperatura média da Terra, comparado ao período pré-industrial. Apesar de toda a ansiedade dos líderes mundiais a respeito da COP26, o grande objetivo da reunião não parece ter sido alcançado. A COP26 se encerrou com o Pacto de Glasgow, um documento assinado pelos países que deixou a desejar em termos de ambição e compromisso. Porém, Arthur, além do compromisso oficial firmado em Glasgow, foram assinados vários outros independentes que podem contribuir para a redução de emissões e limitar as mudanças climáticas. Como o Brasil deve se portar nos próximos anos? O que o nosso país pode fazer a fim de contribuir positivamente nesse contexto mundial? O que o futuro reserva para a humanidade? Esse é o nosso destaque de hoje, aqui no Negócios na Pauta. Pode até parecer que as discussões da COP26 só interessam a ambientalistas, mas o propósito da conferência foi muito mais amplo. Então, a mudança climática, se para algumas pessoas ela parece ser um problema apenas ambiental, na realidade ela é um problema civilizatório, porque ela afeta as bases da nossa civilização. Eu diria que a parte ambiental dela é só a pontinha do iceberg, porque se ela não for contida, ela vai trazer diversos problemas de ordem social, econômica e geopolítica. A conferência, que chegou à edição de número 26, é realizada desde 1992 e ao longo de todo esse tempo, os países vêm negociando maneiras de frear as mudanças climáticas. Em 97, os países criaram o Protocolo de Quioto, que foi substituído em 2015 pelo Acordo de Paris, atualmente em vigor. O meio ambiente está cada vez mais na pauta de governos e organizações ao redor do mundo. As temperaturas globais atuais estão pelo menos 1,1 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais. Segundo os estudos, se essa elevação chegar a 2 graus Celsius acima desses níveis pré-industriais, abriria um caminho para a extinção. A COP26 se baseou muito no legado da COP25, que foi realizada no Chile. E a partir desse legado foram definidas 3 grandes linhas de ações e estabelece uma estrutura global para evitar mudanças climáticas perigosas, limitando o aquecimento global a 1,5 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais. O Brasil não foge a esse cenário. Na COP26, o país sentou à mesa das negociações e também firmou compromissos para frear as mudanças climáticas. Então, esses 5 compromissos são o aumento da ambição da nossa meta de redução de gases do efeito estufa, a nossa NDC, de 43% para 50% de redução até 2030. A neutralidade climática até 2050, né? A erradicação do desmatamento ilegal, que foi antecipada de 2030 para 2028, antecipada em 2 anos. O compromisso de metano, que envolve uma redução de 30% das emissões globais de metano, e aí o Brasil ainda vai definir qual o seu percentual, qual a sua fatia desse bolo, e a declaração sobre florestas, que também se compromete com a erradicação do desmatamento e promete também financiamento para os países em desenvolvimento. Um ponto de frustração sobre o encontro ocorrido em Glasgow, na Escócia, em novembro do ano passado, diz respeito ao financiamento dos países mais pobres para a implementação das mudanças necessárias. Não houve um novo compromisso, além do compromisso antigo dos países desenvolvidos de prover 100 bilhões de dólares anuais. Compromisso esse que já não, por sua vez, nunca foi cumprido, né? Já entre as decisões mais importantes está a regulamentação dos chamados mercados de créditos de carbono. E, mais uma vez, a gente conseguiu, no campo da imagem, digamos, das apresentações que o MAPA fez, apresentar a agricultura como parte da solução
para o problema das mudanças climáticas. Quer dizer, a agricultura é o único setor capaz de fazer descarbonização ativa por meio dos seus processos produtivos sustentáveis. Então é isso que a gente tem que valorizar, é a importância da agricultura como parte da resposta para os desafios impostos pela mudança do clima. Participação importante foi a da Embrapa na conferência. A empresa tem trabalhado no desenvolvimento de tecnologias capazes de minimizar os impactos ao meio ambiente com a agricultura. A Embrapa teve como principal foco nas suas apresentações a apresentação de tecnologias que a gente chama de tecnologias sustentáveis, que são tecnologias que têm como foco a sustentabilidade da agricultura. E como a COP26, o evento tem o foco na questão das mudanças climáticas, essas tecnologias apresentadas, elas têm também como foco a redução da emissão de gases de efeito estufa e a fixação de carbono, seja no solo, seja por meio de plantas. E o nosso foco principal foi apresentar esse tipo de tecnologia lá. Então, o objetivo dessas tecnologias Poupa Terra é produzir mais em menos área para evitar a abertura de novas áreas que, infelizmente, ainda em grande parte das vezes é feita com a queima, né? De toda maneira, o enfrentamento ao aquecimento global é encarado também como algo capaz de fazer grandes revoluções econômicas ao redor do mundo. Esse bom enfrentamento, um enfrentamento que vai nos deixar abaixo de 1,5 graus Celsius de aumento da temperatura, vai também fomentar diversas atividades econômicas, como energias renováveis, processos produtivos mais sustentáveis, que podem nos levar a uma grande onda de crescimento e prosperidade econômica no mundo e também mais justiça e sustentabilidade para a presente e para as futuras gerações. Nós acabamos de ver mais detalhadamente o que foi a COP26 e qual a importância dela para a humanidade. A conferência durou 13 dias e contou com quase 200 países que buscaram consolidar, entre outros compromissos, as metas previstas no Acordo de Paris, Arthur. E é importante frisar, Dalva, que a COP26 avançou na regulamentação de vários aspectos, como o artigo que trata do mercado de carbono. Além disso, as regras do Rulebook de Paris foram finalmente completadas. No aspecto geral, os esforços dos líderes mundiais se concentraram em 4 grupos de ações: a mitigação, a adaptação, o financiamento e a colaboração. Então vamos aqui apresentar o nosso convidado de hoje. Temos a presença de Vitor Gonçalves Barata, que é consultor jurídico na Rede Ágora e membro da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB e também é secretário na Comissão de Desenvolvimento Sustentável da OAB. E do jornalista Marcos Saldanha. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Então, Dalva, esse é um programa bastante polêmico, mas esperançoso, né? Verdade. E é um programa também, gente, é preciso colocar aqui para vocês, que pretende traduzir algumas questões para o público em geral. A gente tem uma plateia formada por espectadores que têm interesse, claro, em saber um pouco mais sobre o que os nossos líderes mundiais fazem e farão, mas também o que nós, o que as empresas, as organizações podem fazer desde já. E aí, para começar o papo, então, acho que é importante ouvir de cada um de vocês o que foi ou o que é a impressão a respeito do que foi discutido, né, nesses dias lá do final de 2021 em Glasgow, na Escócia. Então, acho que eu posso começar, né? Por favor, Vitor. Então, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite para poder debater um tema tão importante em questões internacionais, que é a COP26. E eu posso falar que, apesar de a COP26 ter sofrido algumas críticas, como o Arthur mencionou, eu creio que também houve avanços, e principalmente para a questão de concretizar o Acordo de Paris, que tem como principal objetivo limitar as emissões de carbono e para que a humanidade não chegue a temperaturas de 2 graus Celsius, porque caso se chegue, bem, vai ser uma hecatombe de proporções bíblicas, secas, catástrofes nas cadeias produtivas de alimento, etc. E uma das grandes questões que eu acho que foram bem regulamentarizadas foi o do mercado de carbono, porque é a partir dele que vamos poder fazer aportes financeiros em empresas que
elas lidam com energias renováveis e com novas técnicas para poder descarbonizar a economia. Essas são minhas primeiras impressões aqui. Muito bem. Então, Marcos, você? Pois é, boa noite, é um prazer estar conversando aqui com vocês, né? Um prazer repensar sobre um evento importante do ano passado, cuja expectativa era muito grande, né? Porque no ano anterior não tinha tido, 2020, ano passado teve, mas eu não sou muito otimista não, fiquei com uma impressão muito ruim, viu? Não que eu esperasse mais da COP em si, mas eu esperava muito mais da nossa atitude em relação ao meio ambiente de uma forma geral dos últimos tempos. Eu tenho a impressão que a gente insiste em continuar no século XIX. Então, quando você pega, por exemplo, uma referência histórica, né, como historiador não posso deixar de fazer o Eric Hobsbawm, você vê ali na Era dos Impérios, toda a construção dos grandes impérios industriais, mundiais, a luta que vai dar na Primeira Guerra Mundial por matéria-prima, por carvão, por tudo, e você vê ainda hoje, por exemplo, a Índia impondo dificuldades ao invés de tentar resolver em absoluto a questão da produção do combustível fóssil, impondo, não vamos acabar, vamos só reduzir. Então, nesse sentido, me preocupa muito, até uma expressão que a gente costuma usar muito, é assim, que esperança a gente pode ter? Eu uso também como referência um pesquisador chamado Bruno Latour, que ele pensa muito sobre essa questão ambiental, um sociólogo que eu gosto muito sobre isso, que me fez entender muito essa questão. Ele falou, a gente insiste na questão da esperança, de esperar que algo vai acontecer. Isso remete até a uma questão bíblica. Só que o que a gente está vivendo não exige mais esperança, exige uma atitude imediata. Ou seja, se a gente não tiver consciência do que está acontecendo, a gente continua agindo como se fosse uma crise. E crise é algo constante, é algo cíclico, é algo que se repete, né? Talvez a própria expressão que a gente tende e teima em usar, né, a questão, a gente usa os termos como se algo fosse de uma crise passageira e que em um determinado momento aquilo vai se normalizar. E aí a gente não toma consciência nem muda a atitude. Então me preocupa muito essa relação que as empresas têm, mas também que nós estamos tendo. É como se fosse algo que é perigoso, a gente vive sempre à espera de algo pior vai acontecer, mas a gente sempre tem a esperança, não, mas algo de bom vai acontecer e tudo isso vai se resolver. Só que infelizmente, pelo que a gente tem, a ciência tem colocado isso pra gente, que não há nada de bom para acontecer se de fato, imediatamente não houver uma mudança de atitude que é global, é de todos, inclusive nós aqui também. Então assim, nesse sentido eu fico um pouco pessimista em relação ao que a gente viu, né? Acho que deixou um pouco a desejar, para não dizer muito. Olha, a gente sempre quando escolhe um tema aqui, né, Dalva, a gente estuda um pouquinho, né? Estuda. Então, nessa última semana eu me aprofundei bastante sobre o tema e eu estava nesse espírito, Marco, de muito pessimista. Eu acho que, na verdade, as expectativas foram muito ambiciosas. Não as expectativas de quem estava trabalhando, mas a expectativa do mundo externo. E aí a imprensa acabou reverberando como se não tivesse acontecido nada. Eu acabei lendo a maioria dos relatórios, não todos, dos resultados, né? E mudei minha opinião. Eu acho que alguns documentos que saíram foram muito bons. Talvez o principal deles é a regulamentação do mercado de carbono, que na verdade ainda não é a regulamentação. É uma sinalização de como regulamentar isso, que já estava previsto no artigo 6 do Acordo de Paris. Na verdade, o Acordo de Paris para cá, praticamente nada foi feito, né? E dessa vez não, se pegou o Acordo de Paris, vamos criar as regras de fato. O que a impressão geral que os especialistas tinham é que a grande mudança ela tem que ver com um aporte de capital muito grande. Então, por exemplo, como você colocou, a Índia e a China, duas grandes economias, são altamente dependentes do carvão mineral. Tanto a Índia quanto a China, é 70% a 80%. Aí, de repente, você diz assim, você não pode, daqui para amanhã, parar de usar mais o carvão mineral. Aí ele vai dizer assim, como? Acabou assim? A economia de grandes potências. Né? Quem vai me ajudar a fazer isso aí? Quem vai me suprir uma energia alternativa? Então, essa questão não é tão simples. Mas, apesar disso, se estabeleceu um limite de até quando se usaria o carvão. Então, o carvão vai entrar no período agora que se comprometeram a não instalar, não construir mais usinas a carvão no mundo. Isso já é um grande passo. A questão lá da África do Sul, que talvez seja a situação mais preocupante. A África do Sul é outro país de economia não comparável com China e Índia, altamente dependente do carvão mineral.
E aí se começou pelo mais fácil. Vamos ajudar a África do Sul a sair disso? Que eu acho que foi bastante positivo. E assim, estou dando minha opinião aqui até para contribuir, porque eu acho que esse período que a gente ficou estudando, eu mudei minha opinião. E talvez seja ainda a opinião de muita gente, Dal. Essas opiniões todas se dividem, até porque hoje a gente vive um cenário bastante polarizado. Então, existem opiniões em todos os meios de comunicação, linhas editoriais muito claras e cada vez mais claras, o que é bom para a gente entender quem é porta-voz do que exatamente, mas fazer essa leitura, digamos, mais pura, daquilo que de fato saiu da conferência, e você teve acesso a isso e leu, né, Arthur? Já é algo um pouquinho diferente do que ler as matérias que são reproduções de alguns pensamentos. Mas para fechar o bloco, acho que a gente podia pensar aqui em deixar para o gancho do próximo bloco, ouvir de vocês sobre o Brasil nesse cenário. Como que é a visão de vocês sobre a nossa participação em Glasgow? Por favor, Vitor. No caso, eu acredito que a participação do Brasil acabou sendo um tanto que aquém, porque, na minha compreensão, o governo federal, infelizmente, ele não vem elegendo a pauta ambiental como uma grande prioridade. O maior exemplo que eu posso dar é o entrave que tivemos com os fundos verdes, principalmente o Fundo da Amazônia, por uma questão de briga de dados. E o Brasil está travado até hoje na utilização desse dinheiro para a preservação da floresta amazônica. Então, eu compreendo que o Brasil acabou tendo uma participação muito, digamos assim, apagada e poderia ter sido muito mais ambiciosa. Eu falo isso porque o Brasil ele tem que passar a se enxergar como uma potência ambiental. Nós temos a maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica, e ela é extremamente importante nesse contexto de crise climática, porque ela capta muito carbono na Terra. Inclusive, uma das questões do crédito de carbono, que eu sou um entusiasta, deu para perceber um pouco, é que podemos pagar para que algumas empresas preservem a floresta. Eu vou dar o exemplo da questão do agronegócio, que é um setor extremamente importante para a economia brasileira. Através desse mercado, ele pode receber financiamento internacional e nacional também, para poder preservar áreas que seriam desmatadas. E eu fico aqui também pensando que o próprio agronegócio é engraçado, ele, nessa crise climática, ele está numa situação de vilão e de vítima. Vilão porque, infelizmente, parte do agronegócio, principalmente aqui no Brasil, ele desmata para poder expandir sua fronteira e almejar mais lucro. Só que no momento que ele desmata, por exemplo, floresta amazônica e outros biomas, acaba causando um grande desequilíbrio ambiental que vai afetar as safras. Então, eu acho muito primoroso que o Brasil e o setor empresarial, principalmente o agronegócio, comecem a se pautar mais na sustentabilidade. Interessante. Marcos? Talvez esse meu pessimismo, né, da minha primeira participação seja muito em relação exatamente à questão do Brasil. E diria mais, não diria só nesse governo, que claro, deixa muito a desejar, mas o Felipe Aquino, por exemplo, ele faz um estudo das eleições desde 2010 até recentemente, e quando você olha lá, a palavra meio ambiente e sustentabilidade só aparece em programa de TV, como por exemplo na época da candidata Marina Silva, e ainda assim é um ilustrativo. Então, a questão do meio ambiente, de fato, ela não entrou na ordem do dia no Brasil. E a gente precisa lembrar que a Eco 92, já tem aí um bom tempo, né? E a gente não conseguiu ainda sequer fazer isso ser uma pauta de discussão. Então, quando a gente pensa em meio ambiente, principalmente quando ela entra na política, ele está sempre relacionado à questão de infraestrutura, ela está sempre questionando a questão de negócio de uma forma secundária. E o que a gente está vendo agora, por exemplo, com a questão dos próprios carbonos e tudo, que você tem um potencial muito grande. Então, se o Brasil desperdiça alimento, e esse é um grande problema, a gente também desperdiça muito potencial, inclusive de ganhar dinheiro do ponto de vista da questão ambiental. A gente não consegue fazer essa leitura que é mais progressista. Pelo contrário, é aquela história, a gente insiste em entrar no século XIX, como a Índia, como a China, ainda que estão ainda se industrializando, mas ainda a moda antiga. A gente precisa encontrar esse caminho pela contramão. E é isso que eu não vejo ainda acontecer, um líder que seja capaz de colocar isso realmente na pauta do dia.
Perfeito. Muito interessante. Gostei aqui dessa degustação para a gente aprofundar o debate nos próximos blocos. A gente faz agora uma rápida pausa. Na volta, vamos saber mais sobre os resultados da COP26. É já já.